Cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Que bom te ver aqui, querido. É muito bom nós estarmos juntos, reunidos. Glória a Deus que Deus tem abençoado a cidade, como resultado também do próprio cuidado dos irmãos. A nossa cidade, pouco a pouco, tem se visto livre, deste vírus, e nós podemos, com todo cuidado, e retornando para a nossa caminhada. Amados, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13. Eu tenho digerido uma palavra que eu ouvi essa semana. O pastor Anderson Silva, não é o Spider, queridos, do UFC não, né? O pastor Anderson Silva é um pastor de Brasília, e eu tenho visto ele como um remanescente profético nesses dias, de chamada à igreja, ao arrependimento. E estava ouvindo uma ministração dele, um tanto quanto dura para a igreja, e eu fiquei sendo ministrado durante essa semana por essa ministração, e o Senhor foi falando algumas coisas ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. O tema que nós vamos estar trabalhando nessa noite é a palavra de Deus e a frutificação. A palavra de Deus e a frutificação. Em Mateus 13, nós vamos ler o verso 3 a 9, e depois nós vamos ler também o versículo 18 a 23. E eu gostaria que você acompanhasse conosco, abrisse aí a tua Bíblia, teu smartphone, ou se porventura você não trouxe, você pode acompanhar conosco na tela. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo de número 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos ao versículo 18. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegado à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos pelo privilégio de nós estarmos reunidos aqui nesta noite para ouvir da tua palavra e por ela sermos confrontados e transformados, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha trazer toda a direção, que eu não fale de mim, mas possa falar daquilo que está no teu coração e na tua vontade para a tua igreja nesta noite, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Um trecho dessa canção que acabamos de declarar, diz o seguinte: vai ser difícil deixar tudo por você. E nessa noite eu quero te dizer, querido, que o evangelho não é fácil. Nós temos visto uma deturpação hoje do evangelho, e o evangelho sendo pregado com muitas facilidades, ou pessoas que quando pregam o evangelho ocultam a real função ou o real confronto do evangelho.
E quando então as pessoas são apresentadas, ou o evangelho é desnudado diante delas, elas se assustam com todo o impacto que o evangelho traz nas nossas vidas. Ontem, para a juventude, eu estive falando uma expressão: o evangelho é para todos, mas nem todos são para o evangelho. O evangelho é para todos, mas nem todos são para o evangelho. Talvez essa expressão te escandalize nessa noite, mas eu quero falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e o fruto que ela produz na nossa vida. E com essa expressão, a palavra, o evangelho é para todos, mas nem todos são para o evangelho, nós precisamos compreender de antemão, queridos, que a palavra de Deus, ela vem para as nossas vidas, o evangelho, ela vem para a nossa caminhada. E quando nós olhamos a parábola aqui do semeador, nós vemos que o problema não está com o evangelho. O problema não está na semente, que aqui Jesus ele identifica como sendo a palavra de Deus. O problema definitivamente não é a palavra, não é a semente. Mas você pode notar aqui que a dificuldade está no solo que recebe essa semente. Ou seja, o problema não está com Deus e nem com a sua palavra. O problema somos nós. Porque nós somos o solo que recebe essa semente preciosa do evangelho, da palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero te dizer, querido, que o que determina a frutificação não é a qualidade daquilo que Deus faz. Há muitas pessoas preocupadas e falando: o problema se frutificamos ou não está com Deus. Não, definitivamente a melhor semente de todas. Nós temos aqui muitos agricultores, e quando os irmãos vão plantar, os amados têm uma variedade enorme de sementes, sementes refinadas, melhoradas geneticamente, sementes resistentes a pragas. Agora imagine, querido, se você pudesse ter a melhor semente de todas, que não foi desenvolvida ainda, uma semente que reage, que é resistente, aliás, a todo tipo de pragas, uma semente que é muito mais resistente às intempéries, ao calor, uma semente que ela tem um prazo de germinação maravilhoso, e ela é muito melhor do que todas as outras. Essa é a semente da palavra de Deus. Mas definitivamente você pode comparar a melhor semente, querido. Se o teu solo não for bem trabalhado, não adianta. Se o solo for rochoso, se o solo não estiver corrigido, se o solo não for trabalhado, como neste texto, se o solo tiver ali ervas daninhas, se tiver espinhos, não adianta. Então nós começamos a compreender, queridos, com esta afirmação, que o que determina a frutificação na nossa vida não é a qualidade daquilo que Deus faz, ou seja, a obra de Deus ela é perfeita. O problema reside nas pessoas, se elas querem ou não o evangelho de Deus para as suas vidas. A palavra diz que todos os que ouvem a palavra do reino, a semente é a palavra do reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, a palavra. Cristo é a palavra de Deus. O problema não está em Cristo, a palavra de Deus. O problema não está com o evangelho, nem com a palavra do reino. A questão é que os solos que nós temos, existem solos que vão frutificar, porque são pessoas que vão decidir largar tudo pelo evangelho. Mas nós precisamos entender, queridos, que nós não podemos entrar na cabeça das pessoas que não querem o evangelho. A nossa função é, como o semeador, lançar o evangelho. O problema não está com o evangelho. Nós não precisamos mudar o evangelho, queridos. Nós temos visto hoje uma enxurrada de pregadores e de igrejas que têm deturpado o evangelho. Não! Nós não temos que apresentar um evangelho bonitinho, um evangelho mascarado, um evangelho diferenciado, não. O evangelho é o mesmo. Glória a Deus, porque hoje nós temos renovado a forma de anunciar este evangelho. Mas a resposta que a igreja dá para a sociedade não é a transformação dos princípios do evangelho, mas nós transformamos a forma de comunicar. Mas o evangelho, ele permanece o mesmo. Olha o que diz então a palavra do Senhor no versículo 23. O que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, compreende, e este frutifica.
A questão, queridos, nessa noite é se nós somos um solo bom para receber, ou seja, ouvir a palavra, compreender e começar a frutificar segundo os padrões da palavra de Deus. E eu te pergunto nessa noite, que tipo de solo é você hoje? Ah, pastor, é muito difícil se adequar à palavra de Deus. Vai ser difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ao mesmo tempo, eu não estou dizendo aqui acerca de salvação que nós vamos alcançar por mérito, é graça de Deus. Até muitas pessoas têm a grande dificuldade de compreender a doutrina da predestinação. Mas na prática, queridos, nós não estamos aqui analisando quem é predestinado ou não. Mas nós podemos compreender que aqueles que ouvem a palavra, compreendem, frutificam, ou seja, entregam as suas vidas a Cristo e se deixam tocar e santificar e ser justificados por Cristo. Estes sim, foram santificados, escolhidos, predestinados pelo Senhor para a salvação. É interessante porque lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que determina a frutificação não é a qualidade daquilo que Deus faz, porque a qualidade daquilo que Deus faz é perfeita, é sempre boa. O que determina a frutificação somos nós, se nós estamos dispostos a nos entregar totalmente a Cristo. Se nós somos um solo bom, o que é ser um solo bom? É nós sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ser um solo bom está além de nós sermos frequentantes das reuniões. É interessante que ontem, perguntando aos nossos jovens acerca da vida com Deus, e fazendo-os pensar, chegou um momento que eles falaram: pastor, nem todos aqueles que são frequentantes de uma igreja serão salvos, né? Eu falei, certamente que não. Porque o que determina a nossa frutificação não é se frequentamos, não é o que é externo. O que determina a frutificação não são os resultados, não é a aparência, mas é a nossa vivência do Evangelho, é o quanto nós estamos dispostos a praticarmos a palavra e sermos transformados por ela. Em segundo lugar, eu quero te dizer, querido, que fruto é diferente de resultado. Nós vivemos uma geração onde as pessoas têm procurado resultados, onde as pessoas vão lá e têm os seus likes, né, no YouTube, estão preocupados com isso, onde as pessoas estão cheias de talentos. Ah, esse cara aqui, olha, ele é famoso, Deus deve estar aprovando o que ele está fazendo. Nem sempre, querido. Ah, eu gosto de ouvir aquele pregador, né? Eu tenho para mim que a caixinha de promessa só foi transformada, né? Na minha época, a caixinha de promessa, ela era física, né? Era uma caixinha preta, você tirava uma promessinha, né? Só tinha palavra bonita. Um dia eu abri a caixinha de promessa da minha mãe e fui verificando um por um. Tive essa paciência, né? Para verificar que não tinha nenhuma chamada de atenção ali. Era só palavra bonita. E hoje nós temos muitos que só têm falado palavrinhas bonitas, né? Enquanto que na verdade, nós vamos ver um pouquinho adiante, se queremos frutificar, nós vamos olhar para o Evangelho como ele realmente é. Quando nós falamos de resultados, nós falamos muitas vezes daquilo que é externo, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós produzimos externamente. Olha que texto interessante e contundente para as nossas vidas, o texto de Mateus 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, a frutificação tem a ver com fazer a vontade de Deus. Agora pega essa, meu irmão e minha irmã, talvez vai quebrar alguns paradigmas aí na nossa vida. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha que coisa séria, querido. E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
Quando nós olhamos aqui, profetizar no nome do Senhor, expelir demônios, milagres, tudo isso, querido, é coisa externa, são resultados. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas note, querido, que os dons, a graça derramada do Senhor sobre a nossa vida, talvez você olhe aqui e fala, poxa, os irmãos têm um dom para cantar, têm um dom para tocar. Essa graça comum derramada do Senhor sobre a humanidade, está sobre crentes e não crentes. Tem muita gente cantando por aí muito boa. Então não é o fato de nós termos uma habilidade, um dom, algo derramado de Deus para a nossa vida, que significa que nós estamos frutificando, cumprindo com a palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus. Porque neste texto aqui diz que pessoas, não poucos, verso 22 diz que muitos, naquele dia, vão dizer, Senhor, Senhor, não temos profetizado no teu nome? Isso aqui é muito sério, queridos. Eu estava ouvindo uma ministração, e essa ministração do pastor Anderson, ele falou uma expressão que me deixou um tanto quanto chocado positivamente, né? Ele falando acerca do dom de línguas, a orientação do apóstolo Paulo, por exemplo, é que aquele que ora em línguas, como é algo para edificação pessoal, né? Que ele faça em casa ou para si mesmo, que ele só ore em línguas em voz alta se tiver a interpretação. E ele falou uma expressão muito interessante, o dom de línguas é algo da intimidade nossa, a não ser que ele tenha tradução, e então ele se torna semelhante à profecia. Mas ele falou algo interessante, que quando nós expomos a nossa intimidade diante das outras pessoas, nós estamos fazendo uma pornografia espiritual. Ou seja, em muitos lugares as pessoas estão preocupadas com aquilo que é externo. Nós profetizamos o teu nome, mas se você não estiver cumprindo a vontade de Deus, meu irmão, estiver praticando a iniquidade, não tiver o teu caráter transformado pela palavra de Deus, naquele dia o Senhor vai dizer, não te conheço. É muito sério isso, querido. Eu não estou falando de perder salvação, jamais, mas estou falando justamente de você se enquadrar aos projetos do Senhor. Se chegar naquele dia, e o Senhor te disser, aparta-te de mim, não é que você está perdendo, é que na verdade nunca foi. É muito sério isso. Senhor, expelimos demônios em teu nome, fizemos milagres, e o Senhor vai dizer, nunca os conheci, vocês que praticam a iniquidade. Tem 3 expressões no Novo Testamento, que fazem referência aos pecados. A primeira, hamartiria, que significa pecado, errar o alvo, né? Então você tenta acertar, mas acaba errando. A segunda expressão, que fala de um erro prático, eu quero errar, ou seja, eu sei o que é certo e errado, mas eu decido que eu quero fazer errado. E a terceira expressão, que é iniquidade, significa que de tanto eu cometer um pecado, aquilo se tornou um desvio na minha vida de personalidade. É algo que se enraizou na minha vida. Ou seja, aquilo que o Senhor está dizendo é de pessoas que se acostumaram a ter uma aparência de evangelho, a fazer as coisas do evangelho, a ter o linguajar do evangelho, a aparência toda de evangelho, mas que não, na intimidade praticam a iniquidade, vivem no pecado. Ou seja, o que o Senhor quer de nós não são resultados, mas o que o Senhor quer de nós é frutificação. E nós vamos entender daqui a pouquinho o que é a frutificação. Olha essa expressão: eventos edificam a igreja ou transformam o mundo, senão são apenas espetáculos destrutivos. Há uma geração, queridos, onde muitos líderes, quando a gente vai para uma reunião de pastores, há uma troca de informação e na prática, uma grande parte está preocupado. O que fazer? O que fazer para juntar mais pessoas? O que fazer para despertar as pessoas? E muitas vezes nós temos visto as pessoas tão preocupadas, eu preciso fazer um evento novo, mais um evento, e durante o intervalo de um evento ao outro, eu preciso tentar de uma forma ou de outra, entreter os irmãos, para que nesse meio tempo eles não se percam pelo meio do caminho. E muitas igrejas têm perdido o foco, queridos, fazendo eventos por fazer,
quando na verdade, ou eles edificam a igreja, nós podemos fazer, como temos feito conferências, para edificar o nosso coração, como diz a palavra, ou são eventos que transformam a realidade do mundo, eventos de evangelização, eventos de ação social. Se não, queridos, são apenas entretenimento. E nós como igreja não estamos aqui para entreter pessoas, nós estamos aqui para pregar o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus é: arrependa-se, deixa o teu pecado. Hoje pela manhã nós estivemos estudando Coríntios capítulo 6, do versículo 9 a 11, onde o apóstolo Paulo ele diz: não se engane, meu querido, se você praticar qualquer dessas coisas, você não vai herdar o reino dos céus. Ele trabalha na primeira lista, depois você pode assistir lá no Pão em Casa, meia hora de ministração. Primeira lista, pecados de cunho sexual. Segunda lista, pecados contra o próximo. E ele fala: olha, foi o Senhor que nos regenerou, nos santificou e nos justificou. Se vocês continuarem praticando, vivendo essa vida de pecado, não se engane, os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Eu disse ontem ainda, que a porta da igreja ela tem que ser larga, querido. A igreja ela deve ser inclusiva, uma igreja que recebe todo tipo de pessoas. Mas quando nós recebemos essas pessoas, a mensagem deve ser a mensagem da verdade, porque só a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certa vez eu estava pregando, não era sempre que eu pregava nos cultos de domingo à noite, na IPI de Chapadão do Sul, o pastor Fabrício titular, e toda vez, querido, que eu ia pregar, Deus sempre dava uma, o pessoal falava que era uma palavra, né? Mas eu entendo que o evangelho, ele sempre deve confrontar a nossa vida. Se o evangelho que nós temos anunciado, ele não nos inquieta, eu questiono esse evangelho. Toda vez que eu leio a Bíblia, querido, a Bíblia me dá uma cacetada. Se o evangelho que eu estou vivendo não é um evangelho que me traz desconforto, talvez esse evangelho não seja o evangelho genuíno, porque o Senhor disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não sei para você, mas para mim, negar a mim mesmo é um desafio diário, querido. Vai ser difícil deixar tudo pelo Senhor, mas é isso que eu quero para a minha vida. É um evangelho consciente, não é um evangelho enganado, que você vai trazendo a pessoa, vai trazendo, e de repente quando a pessoa se dá por si, ela fala: meu Deus, eu preciso entregar tudo isso por Jesus? Não, mas ninguém me falou isso antes. Pelo contrário, nós precisamos calcular muito bem, querido, o preço que é seguir a Cristo. E é interessante que toda vez que eu ministrava, querido, sempre tinha um visitante de destaque da cidade. E nessa vez que eu me refiro, estava o prefeito na nossa igreja, alguns vereadores, e aí, querido, o couro comeu. A palavra veio com tudo, e as pessoas que tinham convidado depois me procuraram, falaram: pastor, mas justo hoje, pastor, né? Como se eu devesse camuflar o evangelho, dependendo da pessoa que está ouvindo. Não, querido, o evangelho ele precisa ser anunciado, custe o que custar, para que as pessoas entendam qual é o preço de seguir a Cristo, que não é um preço pago por mim, é o preço de sangue, do sacrifício dele na cruz do Calvário, mas que requer uma resposta minha. Sim, Senhor, eu estou disposto a negar a mim mesmo, a tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. As pessoas precisam calcular muito bem. É um texto da palavra que diz: qual é aquele que começa uma obra sem calcular? Não, se ele entra no negócio, ele precisa calcular e saber muito bem os valores. O que vai custar em seguir a Cristo, para que depois ele não passe vergonha. O Senhor, ele não quer resultado, mas ele quer um fruto das nossas vidas. E que fruto ele quer de nós? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Fruto é caráter transformado. Há muitas pessoas, queridos, cheias de resultados, mas se não tem caráter, queridos, estão incluídos naqueles que
vão ser ditos diante do Senhor: apartai-vos de mim. Frutificação é caráter transformado. Mas o fruto do Espírito tem a ver com viver no Espírito e andar no Espírito. Fruto do Espírito é quando nós entendemos que o Espírito Santo está sobre nós, e somente no Espírito nós temos a possibilidade de vivermos livres do pecado. Olha o que Hebreus, capítulo 4, versículo 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você já fez carinho em alguém com uma espada, meu irmão? A palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Os amados sabem que eu gosto de fazer facas aqui, né? É um hobby meu. E eu me lembro a primeira vez, o meu sogro, ele encomendou uma faca para mim, comigo, né? E quando eu cheguei para mostrar para ele, eu falei assim: toma cuidado, Nelson, né? Daí a hora que ele tirou, oi, se cortou, né? O Joanei também teve uma experiência dessa, né? Eu falei: toma cuidado, se cortou. Uma outra pessoa pegou, toma cuidado, se cortou. Manusear algo afiado, queridos, é muito difícil você não se cortar. O que dirá, olha a expressão que o autor aos Hebreus coloca, que a palavra de Deus ela é tão viva e tão eficaz, que ela corta mais do que qualquer espada de 2 gumes, que é afiada dos 2 lados, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Fala de cortar a coluna vertebral, né? É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos prestar conta diante de Deus, meu irmão. Agora imagine você, se diante do Senhor, quando nós formos prestar contas, o Senhor nos questionar e falar: Tiagão, você amaciou aquele ali, ó, você devia ter contado para ele. Meu irmão, eu sou teu amigo, tudo, mas esse teu caminho está indo para o inferno. Imagine você, querido, se pessoas se perderem pelo simples fato de nós sermos omissos. Olha o que 1 Pedro nos diz, capítulo 2, versos 7 a 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Para nós a palavra de Deus é preciosa, querido. Nós lemos, ela cutuca a nossa vida, transforma, nos coloca na parede, mas é preciosidade. Eu amo a palavra. Eu leio para que a palavra de Deus venha mesmo e me dê uma surra, para que eu possa cada dia mais estar perto do Senhor, próximo dEle. Mas, presta atenção, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Olha o que diz o verso 8: pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos, foram colocados. Ou seja, a palavra de Deus, ela é ofensa. Eu não estou dizendo que nós devemos ofender as pessoas, mas o simples fato de nós anunciarmos o evangelho genuíno do Senhor, ele traz desconforto. Queridos. E eu quero encerrar com 2 expressões. Então, um jovem teólogo da nossa época, que eu tenho acompanhado, ele está numa série falando sobre homossexualidade. O nome dele é Iago Martins. Para ficar melhor, só colocar um T na frente, né? Daí ficava Tiago Martins, né? Estou brincando. Iago Martins, ele disse o seguinte: uma geração de pastores anestesiando pecadores que estão indo para o inferno, e essa informação foi negada a eles. Há uma geração de pastores, eu me coloco, né, na minha classe, né, que se nós não
perseverarmos a palavra genuína, nós corremos o risco de viver um evangelho que anestesia pecadores. Eu louvo a Deus porque tem pessoas anunciando o evangelho para os famosos, mas na prática eu vejo muitos famosos que gostam de Jesus, que sentem uma simpatia por Jesus, o Jesus terreno. Mas eu fico olhando aquilo, o cara está lá, de repente está no bloco de carnaval, com as popozudas dançando lá. Mas que evangelho é esse? Onde que está o pastor desse cara, meu? Que não está falando a verdade para ele. E daí o tempo passa, e essa pessoa acha que está bem, viver no mundo, e chega no domingo e está lá tomando Santa Ceia. Espera aí, queridos, será que essa geração não tem anestesiado o pecador? Ou seja, nós estamos com medo de perder pessoas que não são de Cristo. Que medo é esse de perder pessoas que já não estão com Cristo? Nós não precisamos ter este medo. Eu não estou dizendo que nós devemos ser pessoas ríspidas, pessoas mal educadas, mas no amor de Cristo, nós precisamos anunciar, querido, essa informação é valiosa e preciosa. Se você continuar caminhando dessa forma, o teu destino é o lago de fogo e enxofre. Mas se você quiser mudar de vida, nós temos aqui Cristo, que é para a tua história. A última afirmação, e depois nós temos um vídeo aqui, muito interessante, que já na sequência deste texto, Jesus ele fala sobre o joio e o trigo, e tem tudo a ver com a frutificação. Olha o que Charles Spurgeon ele disse: não é falta de amor afirmar que homens que vivem vidas infernais estão indo para o inferno, mas que eles saltem sobre os nossos corpos, porque nós estaremos nos portais do inferno, impedindo que eles entrem. Não sei se você conseguiu assimilar a imagem que Charles Spurgeon ele colocou aqui, da igreja, como quem está ali nas portas do inferno, e as pessoas estão caminhando para o inferno, e a igreja está dizendo: não, se você continuar nessa vida, você vai para a perdição. E Charles Spurgeon ele diz que aqueles que quiserem ir para o inferno, que eles têm que pular por cima de nós, porque nós vamos estar cercando aqui, dizendo: não, querido, o caminho da salvação é esse, a vida com Deus é essa, só se ele quiser muito viver no inferno, que ele tenha que pular por sobre os nossos corpos, para que então ele possa escolher a perdição eterna. Ou seja, nós como igreja, o que Deus quer de nós é um caráter transformado, mas uma vida dedicada em anunciar a verdade do Evangelho, doa a quem doer, mas para que na nossa vida seja encontrada fruto que permanece, fruto que o Senhor quer de nós, é uma vida no Espírito, e aquele que vive a vida no Espírito, ele frutifica em pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho genuíno e verdadeiro. Em último lugar, eu quero colocar este vídeo, pedir que você preste atenção, não precisa apagar as luzes, é um vídeo autoexplicativo, eu vou colocá-lo aqui, eu vou explicando para vocês. Uma pessoa está mostrando qual é a diferença entre o joio e o trigo. Já ouvi várias ministrações onde as pessoas falavam que a diferença é quando o vento bate e o trigo, então ele tomba e o joio não. Mas olha que interessante. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro Esse pessoal. aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó. Aí, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Mas sabe quem que vai fazer isso, querido? O nosso Deus, o Senhor da Seara. É Ele naquele dia que vai chegar e falar assim, ó, vamos ver agora quais são os frutos. Vamos ver agora quais são os frutos. E nós como cristãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que o que Deus quer de nós não são resultados aparentes,
mas que o evangelho verdadeiro e genuíno seja pregado, o evangelho que o próprio Cristo anunciou. Muitas vezes nós camuflamos o evangelho e usamos textos fora de contexto, né? Ah, pastor, mas Jesus, né, passou a mão ali, aliviou um pouco para aquela prostituta. Jamais, queridos. Jesus entrou ali na frente e diz: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas depois que o povo foi embora, ele virou para ela: e a senhorita, ó, toma vergonha na cara, vai e deixa o pecado, vá e não peques mais. Nós precisamos entender que há uma geração muito casquinha de ovo, ai não, mas foi muito grosso, hoje a palavra foi muito dura. Mas o evangelho é duro, queridos. O evangelho é uma espada, e essa espada nos fere. Para quê? Para que nós possamos ter o nosso caráter transformados, para que nós nos assemelhemos mais e mais a Cristo, para que o evangelho alcance outras pessoas, pessoas que serão livres do inferno. As pessoas precisam entender que ou caminham com Cristo, ou então, o que estás esperando é a perdição eterna. Não há como aliviar, não há como nós camuflarmos e dizer que não. Ah não, todos serão salvos. Mentira, irmão. Não são todos que vão ser salvos. Ah, se você continuar no homossexualismo, se você continuar no adultério, tudo bem, vem no culto. Não está tudo bem não, meu irmão. Como diz o apóstolo Paulo, não se engane. Ah, mas a pessoa fala mal, mas é uma pessoa maravilhosa. O apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 6, verso 9, aliás, verso 10, não se engane, os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Os roubadores, aqueles que burlam as leis, não herdarão o reino dos céus. O evangelho, ele é contundente, e ele vem confrontando as nossas vidas, para tocar o nosso caráter, até que nós comecemos a frutificar, segundo o Espírito Santo de Deus. Que tipo de solo você é? Um solo que vai frutificar, ou um solo que quando vier o mundo, quando vier Satanás, quando vierem as aflições e situações, você vai largar a Cristo. Que nessa noite, queridos, todos nós sejamos um solo fértil, um solo bom, pronto a receber a palavra, mesmo que a palavra nos inquiete, mesmo que seja um chacoalhar de Deus, mas dizer: Senhor, é isso que eu quero. Vai ser difícil deixar tudo por você, pelo Senhor, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor vai estar comigo. Se eu cair, a tua mão vai me levantar, porque o que eu quero é caminhar na tua presença. Se eu chorar, o Senhor vai enxugar as minhas lágrimas. Que nessa noite, querido, essa seja a nossa oração. Senhor, eu sei o preço que é a ser pago, mas se você quer pagar este preço mesmo, querido, eu não estou dizendo um preço de salvação, porque o preço de salvação já foi pago por Cristo, mas o preço da nossa resposta a este sacrifício, resposta a essa salvação que é graça de Deus. Sim, Senhor, eu quero caminhar contigo, este é o meu desejo. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Coloque a tua vida diante do Senhor. Qual é o evangelho que nós temos vivido, querido? Será que nós temos brincado de sermos crentes? Ou de fato, nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão? Ah, pastor, é a pandemia. Porque eu sei que nós temos algumas limitações, mas a pandemia, ela só veio trazer à tona áreas da nossa vida que já precisavam ser trabalhadas. Ah, nessa pandemia eu me entreguei ao vício. A culpa não é da pandemia não, querido. É o mesmo relato aqui do semeador. Ah, a semente caiu, veio os cuidados do mundo e roubou a semente. A questão não é a palavra de Deus, não é a semente, meu irmão. A semente é boa, produz. A questão é preparar o solo do nosso coração e calcular muito bem
o que é viver o Evangelho de verdade. E aí fazer a nossa opção. Eu quero viver com Cristo. É lógico que Cristo, Ele é um Deus misericordioso. Mas é uma questão de opção, meu irmão e minha irmã, de decisão. Eu quero viver com Cristo de verdade. Participar da ceia não é um ritual, querido. É uma consequência. Estamos participando aqui do corpo de Cristo, do sangue derramado. Ou seja, é participar do reino, um reino que anuncia arrependimento, arrependei-vos, sejam lavados os seus pecados. Evangelho de arrependimento, de mudança de vida, para a glória de Deus. Quero te convidar a se colocar em pé na presença do Senhor. Convidar os presbíteros para virem chegando aqui à frente. Daqui a pouquinho nós vamos estar consagrando esta mesa diante do Senhor. Chamar o pastor Juliano para também estar aqui à frente juntamente conosco. Daqui a pouquinho na ceia nós vamos estar cantando um hino tremendo, queridos. Um hino que fala profundamente aos nossos corações. Mas eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor, não com o peso nessa noite, mas dizendo: Senhor, eis aqui o meu coração. Que o Senhor encontre em mim um terreno fértil, para que teu evangelho germine todo dia, para que o meu caráter seja transformado. Certamente o Espírito Santo já tem falado contigo, querido. Quando a pregação começou a ser declarada, certamente o Espírito Santo já começou a tocar o teu coração e dizer: precisa mudar isso aqui, precisa mudar aquilo ali. Sem eu precisar falar, querido, de pecado, ou disso e daquilo, o Espírito Santo já foi falando ao teu coração, querido. Porque é Ele que convence, não sou eu, querido, não é o pastor Tiago. Em mim não há nada de valor, querido, e nem de importante. Mas nós precisamos entender que o que Deus quer de nós, querido, é que frutifiquemos o Espírito Santo, frutifiquemos o fruto do Espírito. O restante é consequência. O restante é consequência. Aproveite desde já para colocar a tua vida diante do Senhor. A orientação para participar da ceia é nos examinarmos. E essa palavra nos chama ao arrependimento. Então aproveite, querido, quando nós formos orar, nós já vamos estar consagrando estes elementos. Mas coloque o teu coração diante do Senhor. Não participe da ceia de forma nécia ou de qualquer jeito, mas coloque o teu coração diante do Senhor. Se arrependa daquilo que for necessário. Faça um concerto com o Senhor. Se estiver tudo ok, glória a Deus por isso. Mas que você possa estar com o teu coração sempre como um solo fértil para germinar a palavra da verdade, e que seus lábios estejam prontos para anunciar as verdades do reino de Deus, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero convidar os nossos presbíteros, presbítera, pastor, para estarem tomando aqui as nossas bandejas. Quando nós orarmos pelos irmãos, mediante essa palavra, nós já vamos estar também consagrando os elementos. E eles já estão ali de posse dos elementos, estarão orando também, abençoando, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos apresentar a Tua igreja, Senhor, diante de Ti, a minha vida,
meu coração, juntamente com cada um dos nossos irmãos. Sabemos que o Teu Evangelho é vivo, a Tua palavra ela é eficaz, a Tua palavra é a verdade, Senhor. E que nessa noite a nossa vida seja transformada, o nosso coração seja vivificado pela palavra do Teu Evangelho, pela palavra da verdade. Que Teu Espírito que nessa noite passeia em nosso meio e já está nos convencendo do pecado, que Ele seja mesmo, Pai, nos atingindo, nos ferindo com a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, olhar a situação de pecado que antes vivíamos, e arrependidos, Senhor, caminharmos em direção ao Senhor, o alvo das nossas vidas, arrependidos e sendo transformados e renovados, santificados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós consagramos estes elementos, este pão, este cálice, na Tua presença, Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor, entendendo, plenamente conscientes do sacrifício precioso, valoroso do Senhor na cruz do Calvário, sacrifício que nos faz viver hoje livres do pecado, transformados e santificados para a glória do Senhor e justificados por intermédio de Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Enquanto nós vamos estar declarando este hino, querido, você que vai participar da mesa da Santa Ceia, você permanece em pé, adorando ao Senhor, cantando esta canção. Os nossos presbíteros, pastor, presbítera, vão estar distribuindo a ceia. Você pega, participa, depois ora juntamente com a tua família e continua louvando e adorando ao Senhor. Isso, vai tomando, já participe do cálice, participe do pão, e nós vamos adorando a Ele com este hino tremendo, maravilhoso. Vamos lá. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, para nos unir por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como vai estar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no Vamos em pé adorar o Senhor, querido. Se levante do teu lugar, levante as suas mãos e declare. temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, Temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
Jesus que vive está. Glória a Deus. Vamos levantar as nossas mãos ao Senhor, queridos. Agradeça por essa noite. Agradeça, querido, porque nós somos vivificados pelo Evangelho de Cristo, salvos, oh Deus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. O Evangelho de Deus é vida, a verdade do Evangelho é a certeza da salvação, querido. Não precisamos temer o mal quando chegar o nosso dia, porque nós temos a plena convicção que nós vamos ver na glória o nosso Jesus, que está vivo pelo século dos séculos, aleluia. Então agradeça a Ele, querido, aleluia. Senhor Deus, nós te damos graças, porque hoje nós podemos celebrar essa nova vida, Senhor, mesmo, ó Deus, confrontados pelo Teu Evangelho, cortados, ó Deus, pela Tua Palavra, nós podemos aqui ser vivificados pelo Teu Espírito, e temos a plena certeza, a plena convicção, de que na glória nós estaremos junto de Ti, pela eternidade, Senhor, exaltando e glorificando o Teu nome. Nós Te louvamos, Te exaltamos e glorificamos, em nome de Jesus. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo te levem para esta vida de vitória, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Aleluia! Declare Ele, nosso Deus. Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está nas mãos de meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Glória a Deus, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.